Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Léo Bertolazzi, psicanalista, e hoje a gente vai fazer uma terapia no Fusquinha, algo um pouco diferente, tá? Então reparem o cenário. Eu tô fazendo esse vídeo para nós falarmos sobre o transtorno de personalidade borderline, que gera muitas dúvidas, né? Como esse canal que eu estou promovendo fala sobre transtorno de personalidade narcisista, em algum dos vídeos eu falo, né, da importância de muitas vezes você manter o contato zero, se afastar de pessoas abusivas, pessoas tóxicas, levando em consideração o mal que o convívio com essas pessoas pode causar na nossa psique. Então isso gera uma série de polêmicas, né? Porque em vários vídeos eu falo, né, sobre a importância, né, de você se preservar, de você ter autocompaixão, de você se amar, e manter o contato zero, se possível, pedra cinza, com personalidades tóxicas, que são os borderlines, os histriônicos, os antissociais, um grau mais elevado dos psicopatas, e os famosos narcisistas. Mas eu queria frisar aqui que o canal é sobre narcisismo. Então nós estamos falando sobre o transtorno de personalidade narcisista. E quando nós falamos de transtorno de personalidade, a gente tem que levar em consideração que principalmente esses transtornos que são abordados no canal, eles estão todos no mesmo grupo, chamado Cluster B, é o grupo B de transtorno de personalidade. Então, esses transtornos eles estão no mesmo grupo, né? Ou seja, o borderline está no mesmo grupo que o narcisista, que o histriônico, que o psicopata, né? E você fala, nossa, mas por que o borderline está no mesmo grupo que o psicopata, que o narcisista? É que acontece o seguinte, quando um indivíduo ele possui transtorno de personalidade, não é raro isso, tá? Isso é muito comum. A pessoa que possui um transtorno de personalidade possuir outros transtornos que nós chamamos de comorbidade. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o narcisista ele pode ter como comorbidade o transtorno de personalidade borderline. Ou seja, o narcisista ele também pode ser borderline. O borderline também, vice-versa, né? Pode ser narcisista. O narcisista pode ter transtorno de personalidade antissocial. O antissocial tem transtorno de personalidade narcisista. As coisas se misturam. Vocês entendem? As coisas se misturam. Os transtornos são muito próximos e são colocados no mesmo grupo por conta dos comportamentos que são muito parecidos. O que eu quero deixar bem claro aqui é que quando nós estamos falando de um indivíduo que tem transtorno de personalidade borderline, estamos falando de um indivíduo que tem tratamento. Vejam bem, o borderline não narcisista, porque o narcisista, o transtorno de personalidade narcisista, não tem cura, não tem tratamento. Não se fala cura, né? Na verdade a gente fala remissão dos sintomas. Não tem tratamento, não existe terapia para este sujeito, existe terapia para sujeitos que têm um traço muito forte narcisista, mas que não possuem ainda o transtorno, que não estão no espectro do transtorno. Então quando nós estamos falando de um indivíduo, de uma pessoa que possui o transtorno de personalidade borderline, nós estamos falando só o borderline, a pessoa é só borderline. Geralmente o transtorno de personalidade borderline acontece mais em mulheres, na grande maioria, né? Segundo as pesquisas, mas também pode acontecer em homens, mas a grande maioria é em mulheres. O indivíduo que tem esse transtorno e só é borderline, não está dentro do espectro narcisista, ele tem sim tratamento. Nós utilizamos a terapia comportamental dialética, a DBT. Então quem é borderline, né? Eu tenho transtorno de personalidade borderline. Através da aceitação, do conhecimento do que é o transtorno, é possível sim você tratar. É possível sim você achar uma alternativa, porque o borderline ele varia entre os extremos, né? Num instante ele tá amando uma pessoa, no instante seguinte ele tá odiando a pessoa, e ele luta
pelo não abandono, né? O borderline, ele tem o desespero de não ser abandonado. Ao mesmo tempo, ele pratica comportamentos abusivos e que fazem com que a pessoa que está dentro da relação queira abandoná-lo por conta desses comportamentos. Então, quando nós estamos falando no nosso canal sobre o transtorno de personalidade borderline, nós estamos falando sobre o transtorno de personalidade borderline dentro do espectro narcisista. Por isso que a gente fala que não tem remissão dos sintomas, né? Não se fala cura, se fala remissão. Então, existe uma teoria biosocial que acredita que esse transtorno ele acontece quando você tem uma predisposição biológica, né? Ou seja, o indivíduo portador do transtorno já é predisposto a isso geneticamente. E você é criado, cresce num ambiente invalidante, onde junto com isso, com essa vulnerabilidade biológica e essa invalidação dentro do ambiente familiar, causa essa grande desregulação emocional. O problema é quando ele está em crise psicótica delirante, né? Geralmente a paranoia, então por isso que muitas vezes o borderline num instante acha que você está traindo, que você está mentindo, que você vai deixá-lo, vai abandoná-lo, né? E aí vem os comportamentos abusivos. Por isso que esses transtornos estão dentro do mesmo grupo, Cluster B, por conta dessas similaridades de comportamento abusivo, por conta dessa similaridade na forma de agir, por conta da similaridade em alguns traços, mas não quer dizer que eles sejam iguais. E eles estão dentro do mesmo Cluster B, dentro do mesmo grupo, porque normalmente, narcisistas possuem transtorno de personalidade borderline também, assim como possuem transtorno de personalidade antissocial. E vice-versa, são comorbidades, né? Então esse vídeo é só para deixar claro que a gente não deve ter preconceito, julgar, estigmatizar, criar estereótipos, sem antes conhecer o que realmente está causando as atitudes que as pessoas têm, e muito menos sair diagnosticando só porque viu um vídeo na internet, né? O psicólogo, psiquiatra, que podem sim diagnosticar esse tipo de transtorno, só conseguem fazer mediante muito conhecimento, muito estudo e muitos inventários, muitas análises para poder fazer esse diagnóstico, né? Então não é um vídeo que você assiste na internet que vai permitir você diagnosticar ele é narcisista, ele é borderline, portanto não tem cura, eu vou me afastar, né? Não é assim que funciona, ok?